Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Consagre a vida ao Senhor, consagre a vida, consagre a boca, os ouvidos, os olhos, estejais com a mentalidade sempre em Cristo, lembrando sempre que tudo nos é lícito, segundo aquele que nos tirou da escravidão do mundo. Mais uma vez, livres em Cristo, tudo nos é lícito e nem tudo nos convém. Quando o ouvido, segundo uma alma teimosa, que estava sem a reverência, sem a submissão, sem a obediência do Espírito Santo, quando o ouvido vier vozes, a voz que nós temos que ouvir é a do Espírito Santo. Se houver algo que confrontado com a verdade não condiz, repreenda, consagre o ouvido, diga e peça ao Senhor: consagra os meus ouvidos, não permita com que ouça voz estranha, porque a palavra nos garante que aquele que ovelha do seu aprisco ouve somente a sua voz e não ouve voz estranha. Usai sempre a palavra da verdade para estar confrontando, seja aquilo que não procede do Senhor. Estejais sempre confrontando, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, como um escudo da fé, onde aquele que segue segundo a fé usa a palavra da verdade como um escudo, rebatendo os dardos inflamáveis do maligno, que se permitir com que penetre, ele está sujeito a violar o caráter que é os rins, comparado quando Paulo faz analogia a um soldado ali romano, onde eles estavam em guerras, e aquelas flechas, aqueles dardos inflamáveis atingia os rins, onde causava inflamação, levando a morte, onde Jesus nos ensina que nós devemos rebater esses dardos inflamáveis do maligno, que na verdade a espada é a língua. A palavra diz que a língua é um pequeno membro, mas se não for bem manejado, ela pode ser utilizada para ferir, como também para curar. Do fruto da vossa boca comereis. Por isso nós devemos sempre, quando o Senhor nos usa para proceder aqueles que estão segundo a sua justiça, não somos nós que estamos usando de vingança. Nós anunciamos que ele está fazendo vingança, mas nós utilizamos sempre a palavra da verdade para a exortação. E quando essa palavra é utilizada, compete a cada um examinar a si mesmo. Aquele que estiver que se corrigir, que se corrija diante do Senhor, que peça perdão e corrija e se posicione novamente diante dele. A palavra diz que ele é aquele que o seu espírito é pronto para levantar aqueles que estão caídos, desde que estão dispostos a perseverar. Mas como também aqueles que retrocederam plenamente conhecer a verdade e não quiseram, ele mesmo permite com que eles não queiram se posicionar e tampouco se corrigir do Senhor. E é justamente destes que a Bíblia os intitula como escarnecedores e zombadores,
que vós tendes de usar a armadura do cristão para estar rebatendo constantemente os que ficam de rodear procurando a quem possa o tragar. E a palavra diz que é como uma pequena levedura que levedura toda a massa, contamina. É necessário estarmos sempre apartados. O próprio Senhor nos aparta deles e não permite com que assentamos à mesa com eles, e tampouco participamos da comunhão para com eles, porque não há comunhão de Cristo com Belial, de crédulos com incrédulos, daqueles que seguem segundo a fé ou sobrenatural com aqueles que seguem de forma natural, destituída da sabedoria, e são sempre achados em falta na balança, assim nos diz o Senhor.